Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo hoje é sobre a agave, a planta agave. Você conhece realmente essa espécie? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né? Com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. Algumas pessoas me perguntaram sobre agave. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem dados bem interessantes sobre essa cultura. E não são só aquelas agaves grandes que a gente conhece. Existem agaves de vaso, tá certo? Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem. Então fique até o final do vídeo que a gente vai mostrar algumas fotos aqui, alguns slides, tá certo? E vamos falar um pouquinho do cultivo dessa espécie também, tá certo? Mais de 180 espécies de agave conhecido, principalmente no continente americano, porque é uma planta basicamente do continente americano, não existe nem na África, nem na Europa, nem na Ásia, tá certo? E nem na Oceania. Mas são plantas, tá certo? Bem interessantes, porque elas são de aspecto não somente ornamental, mas também de alimentar, que a gente vai falar aqui sobre essas espécies, tá certo? As agaves são da família Asparagaceae, tá certo? E elas, na verdade, se encontram, né? A grande maioria das espécies se encontram entre o México, tá certo? América Central e América do Sul, ok? Algumas espécies no sul dos Estados Unidos, mas basicamente México, América Central, tá certo? Então, são espécies, tá, que vivem basicamente, elas são endêmicas dessa região, tá certo? Que na verdade vai desde o deserto, tá certo, mexicano, tá, até florestas tropicais aí da América Central, tá certo? E dentre o que significa, na verdade, a agave, né? A agave, na verdade, significa ilustre, né? É um termo grego que significa ilustre, tá? E pelos astecas mexicanos, tá certo? Ela também significa fertilidade, longevidade e festividade, tá certo? Então, vou citar aqui algumas agaves mais conhecidas, né? Por exemplo, a agave, tá? Que na verdade se produz o sisal, né? Então a agave cisaliana, tá certo? Que basicamente é utilizado, economicamente utilizado para a produção do sisal. Também tem a agave, tá certo? As espécies de agave utilizado para a produção da famosa tequila, ok? E diversos, né? A grande maioria é utilizado aí para a produção, é utilizado como planta ornamental, tá certo? São as agaves americanas, tá certo? E outras que a gente vai comentar aqui, a gente vai mostrar aqui nas fotos.
aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. As agaves também são plantas tipicamente suculentas, tá certo? Então, no nosso livro de plantas suculentas, a gente comenta muito das agaves, tá certo? Então, ela consegue manter não somente na folha, tá certo? Mas no caule, né? No tronco dela, ok? Modificado, ela acaba acumulando uma quantidade muito grande de água, por isso plantas suculentas, tá certo? São plantas que conseguem, algumas espécies conseguem sobreviver a condições áridas, né? Principalmente do sul dos Estados Unidos, do México, tá certo? E são plantas normalmente de pleno sol, mas a grande maioria consegue ser cultivado, tá certo, em sistema de cultivo protegido até em meia sombra, ok? Então são plantas de muita resistência, tá certo? Vou falar um pouquinho do cultivo das agaves, né? As agaves, na verdade, são plantas de muita resistência, tá certo? Uma planta que muita gente gosta, principalmente nos jardins, né? Chamados jardins aí de cactáceas, né? E de plantas suculentas, tá certo? Então, elas gostam principalmente de substrato bem poroso, tá certo? E também, ok, que não retenha muita umidade, ok? Então, são plantas que são cultivadas em substrato comerciais, mas, tá certo, com o pessoal trabalhando muito bem com relação à sua rega, tá certo? Eu sempre comentei aqui, não existe o melhor substrato, existe o manejo. Se o substrato retém muita água, então você tem que dosar em menor quantidade, tá, de água para a oferta para esse sistema de planta substrato, tá certo? São espécies também que respondem muito bem à adubação, tá certo? Agora, muito cuidado, porque existem várias agaves hoje comercializado, principalmente como agaves de vaso, tá certo? Normalmente são agaves, tá, de pequeno porte, tá certo? Existem várias espécies e várias, principalmente aí, variedades, né, que são de cruzamentos de agaves. Então, existem já colecionadores de agaves, tá certo? E são comercializados, como eu já falei, tá, como plantas suculentas, tá certo? Com certeza que muitas dessas agaves que vocês viram aqui no vídeo, vocês não conheciam, tá certo? E existem muito mais, pessoal, tá certo? Infelizmente, aqui no Brasil, nós não conhecemos tanto agaves em vaso, tá certo? Mas existem vários tipos de mini agaves em vasos comercializados pelo mundo afora, tá certo? Envie vocês também a sua pergunta, a sua sugestão. Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade. E dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são, na verdade, coordenados pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitado nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.